Olá, boa noite. O Rede TV News está no ar. Muito boa noite para você. Eleições municipais brasileiras são marcadas por falhas de informática, atraso na apuração dos votos e pela abstenção em alta. Na capital paulista, quase 30% dos eleitores não compareceram à votação. Um recorde. E você vai ver também. 57 cidades vão decidir as eleições no segundo turno no dia 29. Entre elas, 18 capitais. E já no dia seguinte ao primeiro turno, começam as articulações para conquistar o apoio dos candidatos derrotados. Já está em funcionamento o Pix, o novo sistema de pagamentos e transferências bancárias do Brasil. São Paulo adiou para o dia 30 de novembro a reclassificação do plano de retomada da economia que deveria acontecer hoje. O motivo, segundo o governo do estado, é a pane no sistema de registro de dados do Ministério da Saúde. Se a atualização fosse hoje, 90% do estado passaria para a fase verde. Por precaução, o governo decidiu não reclassificar o plano de flexibilização, já que um problema no sistema do Ministério da Saúde afetou a base de dados da pandemia na semana passada. É uma medida de cautela e que demonstra a nossa responsabilidade em não alterar a qualificação das regiões do estado sem ter todos os indicadores disponíveis. O momento requer, portanto, precaução para uma análise mais completa para a proteção da população. De acordo com o levantamento do estado, o número de casos e mortes por Covid-19 se manteve estável nas duas últimas semanas. No entanto, as internações tiveram alta de 18%, passando de 859 para 1.009. O Centro de Contingência atribui esse aumento ao relaxamento das normas sanitárias. Nós não podemos fazer com que o cansaço que temos hoje frente às medidas sanitárias de distanciamento possam ser maiores do que o medo e o risco do próprio vírus. Se nós tivermos índices aumentados, seguramente medidas muito mais austeras e restritivas serão realizadas. O governo mostrou preocupação com a proximidade das festas de final de ano que podem provocar aglomerações. Nós ainda não dominamos esse vírus, nós ainda não temos o controle absoluto sobre essa epidemia e que até o final do ano as recomendações se mantêm. As pessoas devem evitar aglomerações, as pessoas devem evitar festas. Então vamos aos números da Covid-19 aqui no Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, 5.322.000 pessoas já se recuperaram da doença. Outras 388 mil estão em acompanhamento. Até o momento já foram registradas mais de 166 mil mortes provocadas pelo vírus. E vamos falar das eleições municipais. Em muitas capitais do país, a votação já foi definida no primeiro turno. Em Belo Horizonte, Alexandre Calil, do PSD, foi reeleito com mais de 63% dos votos. Em Campo Grande, Marquinhos Trade, também do PSD, ganhou já no primeiro turno, com mais de 52%. No Paraná, a capital Curitiba encerrou o pleito com a vitória de Rafael Greca, do Democratas. E em Florianópolis, Jean Loureiro, também do DEM, foi reeleito com 53% dos votos. Na capital do Rio Grande do Norte, Álvaro Dias, do PSDB, candidato à reeleição, ganhou no primeiro turno com 56,58%. Em Palmas, Cíntia Ribeiro, do PSDB, foi reeleita, com uma votação de pouco mais de 36%. Na capital do Tocantins, a eleição é decidida em primeiro turno porque a cidade não tem o número mínimo de 200 mil eleitores previsto na legislação para a realização de segundo turno. Em Salvador, na Bahia, Bruno Reis, do Democratas, foi eleito com mais de 64% dos votos. E Belo Horizonte terá pela primeira vez uma vereadora transexual. A candidata recebeu uma votação histórica. Já o prefeito Alexandre Calil foi reeleito com larga vantagem sobre os adversários. O atraso na divulgação do resultado levou o prefeito reeleito a lembrar a época em que foi dirigente de futebol. Estou acostumado a sofrer 90 minutos com o Atlético. Agora 3 horas é a primeira vez. Alexandre Calil, do PSD, foi reeleito com 63,36% dos votos válidos. Ele recebeu mais de 784 mil votos e teve a maior vantagem sobre o segundo colocado entre as capitais.
Bruno Engler, do PRTB, ficou com 9,95% dos votos. Desde o início da campanha, Calil liderou todas as pesquisas com larga vantagem sobre os adversários. Claro que eu recebo o resultado com muita alegria, com muita satisfação e completamente desarmado. Não tem agora direita, não tem negócio de esquerda, não tem nada. Nós vamos continuar governando para todos e governando para quem precisa. Para este cientista político, a expressiva votação do prefeito é reflexo principalmente da atuação dele neste ano. Dois grandes problemas que Belo Horizonte enfrentou. De um lado as chuvas, de outro lado a pandemia. E tudo aquilo que ficou represado nesses 3 anos, esse último ano principalmente, será cobrado agora. Na Câmara Municipal aqui de Belo Horizonte, 17 vereadores foram reeleitos, mas o destaque está entre os 24 novatos. Pela primeira vez, a capital mineira terá uma parlamentar travesti. A professora Duda Salabert, do PDT, recebeu mais de 37 mil votos. Eu agradeço profundamente todo o apoio de vocês e fizeram de mim a pessoa mais votada da história das eleições de BH. Outra coisa que é importante destacar é a expansão das mulheres. A desigualdade de gênero é muito forte na política mineira, especialmente na Belo Horizontina. E agora, a partir da próxima legislatura, as mulheres serão 25% dos nossos vereadores. A maior cidade do país vai ter segundo turno. Bruno Covas, do PSDB, atual prefeito de São Paulo, e Guilherme Boulos, do PSOL, vão disputar a prefeitura. É o que a gente vê na reportagem da Carolina Riguengo. Bruno Covas tem 40 anos de idade, começou na carreira política cedo. Neto de Mário Covas, que governou São Paulo, Bruno foi presidente da Juventude do PSDB. O primeiro cargo público foi como deputado estadual, com apenas 24 anos. Função ocupada entre 2007 e 2010. No ano seguinte, foi secretário estadual do Meio Ambiente em São Paulo. Foi também deputado federal e, em 2016, foi vice na chapa de João Dória para a prefeitura da capital paulista. Em 2018, com a saída de Dória, que se candidatou a governador, Bruno Covas assumiu a prefeitura. Bruno teve que lidar com a saúde frágil por causa de um câncer, do qual faz tratamento há 1 ano. Foi agora, durante a campanha, que nós pudemos mostrar tudo aquilo que nós fizemos ao longo desse período e a população nos deu essa vitória no primeiro turno. Então a gente vem de uma curva ascendente e é assim que nós vamos continuar no segundo turno. Vítima do novo coronavírus, trabalhou de casa por cerca de 10 dias e chegou a se mudar para a prefeitura no período de isolamento. Covas é divorciado e tem um filho chamado Tomás. Guilherme Boulos é filho de médicos infectologistas. Aos 19 anos, deixou a casa dos pais em Pinheiros, área nobre de São Paulo, para se unir ao movimento dos trabalhadores sem teto. É casado e tem 2 filhas. Há 7 anos, a família de Boulos vive nessa casa no bairro do Campo Limpo, periferia da zona sul da capital. Boulos é formado em filosofia pela USP, tem especialização em psicologia clínica e mestrado em psiquiatria. Mas foi a atuação como um dos principais líderes do MTST que o projetou em nível nacional. Em 2018, se filiou ao PSOL e se candidatou pela primeira vez à presidência da República ao lado da líder indígena Sônia Guajajara. Terminou em 10º lugar com 677 mil votos. Para mim, a periferia e as pessoas que vivem aqui não são estatísticas, não são números, são gente, com histórias, com trajetórias. E é essas pessoas que eu e a Erundina queremos levar juntos para, a partir de 1º de janeiro do ano que vem, governar a cidade de São Paulo. Bruno Covas venceu nas 58 zonas eleitorais de São Paulo. A disputa mais acirrada foi no Capão Redondo, região sul da cidade, onde Boulos perdeu por uma diferença pequena de 2,5 pontos. Por isso, agora, os dois disputam por apoios importantes para esse segundo turno. Gilmar Tato, do PT, declarou apoio a Guilherme Boulos. Celso Russomano, do Republicanos, Márcio França, do PSB, Joyce Hausmann, do PSL e Andréa Matarazzo, do PSD, ainda não declararam apoio a nenhum dos candidatos. No Rio de Janeiro, o segundo turno terá na disputa Marcelo Crivella, atual prefeito, e Eduardo Paes, que também já comandou a cidade. Confira na reportagem de Thalita Ribeiro.
O prefeito e candidato à reeleição, Marcelo Crivella, do Republicanos, que teve 21,90% dos votos, começou o dia com uma entrevista. Crivella está confiante no segundo turno e, mais uma vez, criticou as pesquisas de intenção de voto. O resultado da pesquisa já mostra realmente que as pesquisas estavam tendenciosas. O tempo todo eu tinha 10, 11, 12. Aí, na hora da eleição, dá 20%. Margem de erro, 10%. Margem de erro de 10%, caramba, é uma margem de erro grande. Crivella afirmou que vai procurar partidos e políticos conservadores para fazer alianças e que segue contando com o apoio do presidente Jair Bolsonaro. E estando ao nosso lado, uma atitude como essa engrandece, enobrece, dignifica a nossa campanha. Já o candidato Eduardo Paes, do DEM, que teve 37,01% dos votos, passou o dia em reuniões e falou rapidamente com a imprensa. Eu quero o voto dos eleitores, de todas as frentes políticas que tiverem no Rio de Janeiro. Essa é uma candidatura que não tem um perfil de ideologia. Eu quero tratar do Rio de Janeiro, eu quero cuidar das coisas da cidade. Ontem, durante a apuração, ele criticou a gestão do atual prefeito e afirmou que pretende fazer alianças dos dois lados. Eu vou buscar o apoio de todos os cariocas, conversar com todos os cariocas, buscar o apoio de todos os cariocas, sejam eles de um campo ideológico à direita, à esquerda. Eu acho que o que nós vemos aqui no Rio hoje é uma enorme insatisfação com uma gestão de um prefeito despreparado, de uma pessoa que tem feito a população sofrer. A eleição municipal aqui no Rio de Janeiro, mais uma vez, teve aumento no percentual de abstenção de votos. Em 2020, mais de 32% dos eleitores não foram às urnas. A capital fluminense teve a segunda maior taxa do país, perdeu apenas para Porto Alegre. Primeiro, a pandemia, que conduziu as pessoas a irem menos às urnas. E segunda coisa, uma decepção da população carioca em relação ao que aconteceu principalmente nas últimas eleições para o governo do estado. Sobretudo a decepção com o processo de impeachment do governador afastado Wilson Witzel. Isso trouxe uma desconfiança ao processo político e automaticamente aumentando a abstenção. Na Câmara dos Vereadores não houve tanta renovação. Dos 51 políticos eleitos no Rio, 17 não estavam na Casa Legislativa nos últimos 4 anos. O mais votado na capital foi Tarcísio Mota, do PSOL. Carlos Bolsonaro, do Republicanos, foi o segundo, com 71 mil votos. Mônica Benício, viúva da vereadora Marielle Franco, ficou na 10ª posição. No Recife, a prefeitura também vai ser decidida no segundo turno. A capital pernambucana teve uma das disputas mais acirradas do país. 2 candidatos de esquerda se enfrentam no segundo turno. João Campos, do PSB, que teve 29,17% dos votos, e Marília Arraes, do PT, que recebeu 27,95% dos votos válidos. Os dois, além de deputados federais, são primos de segundo grau. João Campos, filho do ex-governador Eduardo Campos, liderou todas as pesquisas de intenção de voto e está confiante na vitória. A gente pôde concretizar isso através do voto e fazer a participação social, acreditando que é possível, sim, construir sempre o Recife que a gente imagina, sonha e deseja. Se eleita, Marília Arraes, neta do ex-governador Miguel Arraes, entra para a história da cidade como a primeira mulher prefeita. E o que a gente viu de resultado foi um recado, que o Recife não aguenta mais 4 anos de gestão do PSB. Muito menos com um representante sem maturidade, sem inspirar a segurança que o Recife precisa para enfrentar os problemas que foram causados por eles. Na Câmara Municipal do Recife, o índice de renovação ficou em 46%. 877 candidatos disputaram 39 vagas de vereador. 21 deles renovaram seus mandatos. Foram 18 novos nomes. Os 3 mais votados foram o pastor Júnior Tércio, do Podemos, com 12.207 votos, Andresa Romero, do PP, com 13.249 votos, e entre as 7 mulheres eleitas está Dani Portela, do PSOL, a mais votada. Foi um resultado expressivo, mas que representa não só um número. Uma mulher que traz para esse debate a importância das mulheres nesses espaços de poder e decisão.
Em Fortaleza, José Sarto, candidato do PDT, vai disputar o segundo turno com o capitão Wagner, do PROS. Na capital cearense, a disputa foi equilibrada. José Sarto ficou em primeiro lugar com 35,72% dos votos. Capitão Wagner teve 33,32%. Sarto tem o apoio do atual prefeito Roberto Cláudio e dos irmãos Cid e Ciro Gomes, que conseguiram eleger seus candidatos à prefeitura e ao governo nos últimos anos. Sarto Nogueira é médico, filiado ao PDT e foi eleito deputado estadual 7 vezes. É o atual presidente da Assembleia Legislativa do Ceará. É hora de pacificar, é hora de saber quem tem equilíbrio, capacidade de diálogo e quem tem time para executar os projetos que Fortaleza precisa. Capitão Wagner, do PROS, disputa pela segunda vez a prefeitura. Teve um apoio discreto de Jair Bolsonaro, mas evitou colar a candidatura ao presidente. O senador Eduardo Girão foi o maior doador e incentivador da campanha do capitão, com o objetivo de acabar com a hegemonia dos irmãos Gomes. Capitão Wagner já foi vereador, deputado estadual e, em 2018, foi o deputado federal mais votado do Ceará, com 300 mil votos. Eu tenho certeza que quando a população colocar na balança a atuação dos dois, a gente, sem sombra de dúvidas, vai ter uma vantagem. Agora os candidatos buscam novas alianças, novos apoios para chegar com vantagem na votação do próximo dia 29. E quem vencer no segundo turno vai assumir pela primeira vez o comando de Fortaleza. Na disputa pela Câmara dos Vereadores foram mais de 1.200 candidatos para 43 vagas. O pastor e apresentador de TV, Ronaldo Martins, do Republicanos, foi o mais votado, com 31.840 votos. O mesmo partido elegeu o vereador mais jovem da capital, Carmelo Neto, de 19 anos. O PDT do atual prefeito mantém a maior bancada, com 10 vereadores eleitos. No total, em todo o Brasil, as eleições em 57 cidades vão para o segundo turno. Entre elas, 18 capitais só decidirão seus prefeitos daqui a 2 semanas, no dia 29 de novembro. Em São Paulo, Bruno Covas, do PSDB, tenta a reeleição contra Guilherme Boulos, do PSOL. E no Rio de Janeiro, Eduardo Paes, do DEM, tenta impedir a reeleição de Marcelo Crivella, do Republicanos. Na capital do Espírito Santo, Vitória, os eleitores irão escolher entre o delegado Pasolini, do Republicanos, que ficou com 30,95% dos votos, e o candidato do PT, João Coser, que teve 21,82%. Em Porto Alegre, Sebastião Melo, do MDB, que teve 31% dos votos, vai para o segundo turno com Manuela Dávila, do PCdoB, que ficou com 29%. No Amazonas, os candidatos Amazonino Mendes, do Podemos, e Davi Almeida, do Avante, vão disputar o segundo turno para a Prefeitura de Manaus. Em Belém, a disputa fica entre os candidatos Edmilson Rodrigues, do PSOL, e delegado Eguchi, do Patriotas. Em Boa Vista, a eleição quase foi encerrada ontem. Arthur Henrique, do MDB, teve 49,64% dos votos contra 10% de Otassi, do Solidariedade. Em Porto Velho, Hildon Chaves, do PSDB, ficou com 34% e vai para a disputa no dia 29 com Cristiane Lopes, do PP, que ficou com 14,32% dos votos válidos. Segundo turno também na capital do Acre, Rio Branco. Tião Bocalon, do PP, vai disputar a prefeitura com Socorro Neri, do PSB. Em Aracaju, a disputa vai ficar entre Edivaldo Nogueira, do PDT, e Daniele Garcia, do Cidadania. Em Fortaleza, a diferença entre os candidatos Sarto Nogueira, do PDT, e Capitão Wagner, do PROS, foi de apenas 2 pontos percentuais. Também com uma pequena diferença entre o primeiro e o segundo colocados, Maceió terá segundo turno entre Alfredo Gaspar, do MDB, e JHC, do PSB. Em João Pessoa, o segundo turno fica entre Cícero Lucena, do Progressistas, e Nilvan Ferreira, do MDB, com 20% e 16% dos votos válidos, respectivamente.
Em Recife, 2 candidatos de famílias tradicionais vão para o segundo turno. João Campos, do PSB, e Marília Arraes, do PT. Campos teve 29,17% dos votos e Marília 27,95%. Em Teresina, segundo turno entre o candidato do PSDB, Kleber Montezuma, e Doutor Pessoa, do MDB. Em São Luís, teremos segundo turno entre os candidatos Eduardo Braide, do Podemos, e Duarte Júnior, do Republicanos. Em Cuiabá, os eleitores farão a escolha entre Manuel Pinheiro, do MDB, que teve 33,72% dos votos, e Abílio Júnior, do Podemos, que ficou com 30%. Em Goiânia, no próximo dia 29, disputam Maguito Vilela, do MDB, e Vanderlan Cardoso, do PSD. E o atraso na divulgação dos resultados das eleições afetou a apuração em São Paulo, maior colégio eleitoral do país, com 33 milhões de eleitores. Na capital, a abstenção foi recorde, quase 30% dos eleitores não foram às urnas. O TRE de São Paulo informou que 393 zonas eleitorais do estado enviaram os votos criptografados ao TSE dentro da normalidade. Segundo o presidente Valdir Nuevo Campos, foi um dia tranquilo de votação. Quanto ao nosso sistema eletrônico de votação e apuração, cuja segurança vem sendo reafirmada a cada pleito e que goza de expressiva reputação internacional, voltou a revelar sua eficiência. Ao todo, das mais de 85 mil urnas, 609 tiveram que ser substituídas, 186 na capital e 423 no interior. Em São Carlos, uma substituição foi por cédula de papel e o estado registrou 26 ocorrências de crimes eleitorais com 4 prisões, 3 em Itapevi por boca de urna e uma em Campinas porque um mesário se ausentou da sessão eleitoral sem justificativa. A divulgação dos votos contabilizados permaneceu por horas em 0,39% das urnas apuradas, mas já apontava Bruno Covas e Guilherme Boulos no segundo turno, até que a confirmação veio depois das 11 da noite. Covas com 32,86% e Boulos com 20,24%. O número de abstenções na capital paulista bateu recorde nessa eleição. Chegou a 29,29%. Mais de 2.630.000 eleitores não foram às urnas. Em 2016, essa taxa foi de 21,84%. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, do DEM, disse numa reunião na Associação Comercial de São Paulo que acredita que os resultados do primeiro turno mostram que a sociedade refuta o radicalismo. É claro, olhando os números, é claro que um ambiente de maior diálogo, de maior interação com a sociedade, com os ambientes de maior equilíbrio, um ambiente onde se respeite de forma mais clara as divergências, né, que esse ambiente radical não deixa acontecer. Eu acho que o resultado da eleição prova um pouco o crescimento desse ambiente de partidos, onde a capacidade de diálogo, mas com posições claras. E ainda nessa edição do Rede TV News, mais análises e informações sobre os resultados das eleições. Ganhar um carro zero ou uma viagem inesquecível investindo apenas 75 centavos por dia é possível. É só participar do Festival de Prêmios Realizando Sonhos. Assinando o Rede TV Plus, você pode ganhar prêmios. De segunda a sexta, dentro do A Tarde é Sua e do Alerta Nacional, serão sorteados notebooks. Aos sábados, no Mega Senha, uma viagem no valor de R$8.000. Todo domingo no Encrenca sai um HB20 zerinho. No dia 24 de dezembro, você pode levar uma BMW para sua garagem. E no dia 31, também em dezembro, sai uma viagem no valor de R$15.000. No final da promoção, você pode ser o grande ganhador de uma Mercedes C180. Então, se você já é assinante, continue investindo. E caso ainda não seja, acesse agora redetvplus.com.br ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui na tela. Tá na hora de realizar os seus sonhos, aqui no Festival de Prêmios da Rede TV. A Polícia Federal prendeu o suspeito de lançar um carro no espelho d'água do Ministério da Justiça ontem, no fim da noite.
O veículo tinha um pedaço de madeira amarrado ao acelerador. O dono não foi encontrado na hora e a corporação abriu investigação. Foi preciso um guincho para retirar o carro do local. Agora os agentes trabalham para descobrir por que o homem agiu desta maneira. E começou a funcionar hoje o novo sistema de pagamentos instantâneos, o Pix. Segundo o Banco Central, o sistema Pix começou a operar com mais de 71 milhões de chaves cadastradas por 30 milhões de usuários. O novo sistema Pix é um meio de pagamentos e transferências desenvolvido pelo Banco Central para facilitar e agilizar transações financeiras. A expectativa é que o Pix se torne o substituto dos DOCs e TEDs. O Pix é gratuito e a operação pode ser feita a qualquer hora, 7 dias por semana. E o valor da transação é disponibilizado na hora. Para o presidente do Banco Central, Roberto Campos, o Pix vem para atender uma demanda da sociedade que espera sistemas de pagamentos mais ágeis e mais baratos. A sociedade demanda, na parte de meio de pagamento, algo que seja rápido, né, que você consiga fazer imediatamente, que não precisa esperar muito, que seja barato para você inserir o máximo número de pessoas no sistema, que seja seguro, né, que você tenha confiança que o sistema funciona bem, que seja transparente, ou seja, que você saiba o que está fazendo, saiba quanto custa, né, saiba como o processo se dá e que seja aberto, ou seja, que conecte o máximo número de pessoas. O ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, foi ouvido hoje por videoconferência como colaborador das investigações da Operação Jabuti. O interrogatório foi conduzido pelo juiz federal Marcelo Bretas. Cabral falou sobre o esquema que desviou mais de 10 milhões de reais em recursos federais do Sistema S, que abrange Fecomércio, Sesc e Senac no Rio, na época presidido por Orlando Diniz. Cabral confirmou que Diniz usava operadores financeiros para lavar o dinheiro desviado. Ele chegou a ser preso em fevereiro de 2018, mas foi solto em junho do mesmo ano, beneficiado por uma decisão do ministro do STF, Gilmar Mendes. Sérgio Cabral já soma 15 condenações na Lava Jato. As penas ultrapassam os 303 anos de prisão. Ao contrário do que os brasileiros estão acostumados, as eleições municipais deste ano foram marcadas por uma demora na divulgação dos resultados, falhas técnicas e tentativas de ataques virtuais aos servidores do Tribunal Superior Eleitoral. Nas últimas eleições, candidatos e eleitores se acostumaram a começar a ter os resultados da votação por volta das 9 da noite. No entanto, ontem, nesse mesmo horário, nem metade dos votos tinha sido contabilizada. A apuração só chegou próximo dos 100% de urnas apuradas, já perto de meia-noite. Hoje, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Roberto Barroso, justificou que um novo equipamento foi adquirido para fazer a soma dos votos e não foi possível fazer todos os testes necessários na máquina antes da votação. Em razão das limitações nos testes prévios, no dia da eleição, a inteligência artificial do equipamento demorou a realizar o aprendizado para processar os dados no volume e velocidade com que chegavam. Daí, sua lentidão e travamento. Uma mudança no processo também pode ter colaborado com a demora. Antes, os votos eram somados pelos tribunais regionais eleitorais. Desta vez, a soma foi feita pelo TSE, por uma recomendação de segurança da Polícia Federal. É bem verdade que a sociedade brasileira se acostumou com uma divulgação 4 ou 5 horas depois, nós levamos um pouco mais de tempo. Segunda observação os resultados tiveram a mais absoluta integridade e fidedignidade, tudo auditável. Não há risco de fraude no sistema eleitoral brasileiro. Apesar do reforço na segurança, o sistema do TSE continuou sendo alvo de ataques. Um deles coordenou 436 mil acessos simultâneos por segundo, vindos da Nova Zelândia, Estados Unidos e mesmo do Brasil, na tentativa de sobrecarregar e derrubar o sistema. Segundo o presidente do TSE, não houve sucesso nesse ataque, mas o próprio site da corte passou por vários momentos de instabilidade e chegou a ficar alguns minutos fora do ar.
Também foi descoberto um outro ataque que pode ter acontecido no mês passado. Esse foi feito de Portugal e teve sucesso em sequestrar dados de servidores e antigos ministros do TSE. A ação é investigada pela Polícia Federal. Há suspeitas de articulação de grupos extremistas que se empenham em desacreditar as instituições, clamam pela volta da ditadura e muitos deles são investigados pelo Supremo Tribunal Federal. Na tentativa de evitar novas invasões, um dos servidores do tribunal foi desativado, o que, segundo a corte, causou instabilidade também no aplicativo e-Título. Muitos eleitores não conseguiram fazer a justificativa eleitoral por meio da ferramenta. Ainda assim, mais de 500 mil pessoas justificaram a ausência na eleição por meio do sistema. E como já era esperado, por causa da pandemia, o número de abstenção cresceu e chegou a 23%. Em 2016, o índice foi de 17%. Quando tudo começou, temia-se não apenas uma abstenção elevadíssima, como temia-se também uma debandada dos mesários. Nós tínhamos plano B e C, temendo a debandada dos mesários. E após as eleições de ontem, o presidente Jair Bolsonaro voltou a defender o voto impresso. Ao conversar com apoiadores hoje, ele afirmou que o Brasil precisa de um sistema de apuração que não deixe dúvidas. Tem que ser confiável e rápido. Não deixar margem para suposições. Agora, um sistema que desconheço no mundo onde ele seja utilizado. Só isso, mais nada. Agora, no que tenho proposta, tive, né? Foi o Supremo disse que é inconstitucional o voto impresso. Tem proposta de emenda à Constituição na Câmara. Se nós não tiver uma forma confiável de apurar as eleições, a dúvida sempre vai permanecer. E nós devemos atender a população. Não sou eu quem fala é o povo. Então eles querem um sistema de apuração que possa demorar um pouco mais, não tem problema nenhum, mas que seja garantido que o voto que essa pessoa deu, né, vá para aquela pessoa realmente de fato. A gente volta a falar das eleições. A taxa de renovação do Legislativo paulista se manteve em 40%, praticamente igual à das eleições municipais de 2016. 34 vereadores foram reeleitos e 21 vão ocupar uma cadeira na Câmara pela primeira vez. As mulheres conseguiram aumentar a representatividade, passando de 10 vereadoras na atual legislatura para 13 a partir do ano que vem. O mandato coletivo, um movimento que tem ganhado força e se multiplicado pelo país, conquistou 2 vagas na Câmara dos Vereadores de São Paulo pela primeira vez. Nesse tipo de candidatura, o vereador eleito compartilha as decisões com outras pessoas, consideradas co-candidatas, que vão atuar juntas, mas em áreas diferentes, ampliando a representatividade do mandato. É um processo que não é apenas decorrência de mudanças político-legislativas, mas é também resultado de mudanças culturais. Na hora que as mudanças culturais se alinharem ao que a própria legislação já está aí produzindo, com certeza esse número aumentará ainda mais. Eu acho que essa Câmara, a partir de 2021, será uma Câmara mais diversificada. Entre os vereadores com maior número de votos estão Eduardo Suplicy, do PT, Milton Leite, do DEM, delegado Palumbo, do MDB. Na sequência aparecem Felipe Beccari, do PSD, Fernando Holliday, do Patriota, a transexual Érica Hilton, do PSOL, Silvia Ferraro, da bancada feminista do PSOL, Roberto Trípoli, do PV, Tami Miranda, do PL e André Santos, do Republicanos. 13 partidos diminuíram a representatividade este ano e 7 ganharam mais vagas. O DEM elegeu 6 vereadores, o Republicanos 4, o Podemos, o PSD, MDB e o Patriota 3 cada. O Novo, o PSB e o PL, 2. Já o PSL, o PP, o PV, o PSC e o PTB elegeram 1 vereador cada. A Rede TV está de aniversário, está comemorando 21 anos. Pois é, Mauro, mais de 2 décadas de investimentos em qualidade e tecnologia.
Em 15 de novembro de 1999, estreava a Rede TV, dos empresários Amilcar Idalevo e Marcelo de Carvalho. De lá para cá, já são 21 anos de dedicação e muito trabalho para levar informação e entretenimento de qualidade às casas dos brasileiros, além de ter o sinal transmitido para todo o mundo. E claro que todo novo ciclo traz com ele novidades e desafios. Recentemente, a grade de programação da Rede TV ganhou 2 novos programas diários que levam informação e entretenimento até você. No Opinião no Ar, você interage e participa de um debate comandado por Luiz Ernesto Lacombe sobre os principais fatos e acontecimentos da atualidade. Está começando Opinião no Ar, notícia com opinião. Já aqui no Vou Te Contar, a Claudete Troiano traz o melhor do entretenimento com informação, prestação de serviço, culinária e muito mais. E hoje a nossa comidinha vai pra turma do pagode. Programas que chegaram para somar a grade da emissora. No jornalismo, você fica por dentro de tudo o que acontece de mais importante no Brasil e no mundo no Rede TV News. Informação e cultura é no Leitura Dinâmica. E no Operação de Risco, os desafios da segurança pública. Além de Siqueira Júnior e seu elenco, que dão destaque ao jornalismo policial no Alerta Nacional. Que combate às fake news! Mas a Rede TV vai muito além da notícia. O entretenimento e o humor têm espaço garantido aqui também, com uma produção diversificada e que o público está bem acostumado. Que delícia estar aqui com você novamente no Sensacional! Tanto sucesso na TV aberta fez com que a Rede TV investisse em inovação. Assim foi criada a Peanuts, produtora de conteúdo digital, que transformou a Rede TV no maior canal da TV aberta no YouTube, com mais de 10 milhões de inscritos e quase 7 bilhões de visualizações. A Rede TV conta ainda com mais de 10 milhões e 800 mil seguidores no Facebook. A interação entre televisão e internet vem mostrando que a emissora está evoluindo com você. Afinal de contas, são 21 anos de conquistas. E o nosso maior presente, sem dúvida, é ter você com a gente todos os dias. Rede TV News fica por aqui. Uma ótima noite para você. Boa noite, até amanhã.